Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de farmacologia. Hoje o tema da aula vai ser ansiolíticos e hipnóticos sedativos, tá? Nós já estudamos fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, certo? Hoje é a vez dos fármacos que atuam no sistema nervoso central, tá bem? Então, bora lá, sem mais tempo a perder, vamos começar a aula de hoje, certo? Então, os fármacos ansiolíticos e hipnóticos, às vezes também chamados de hipnóticos sedativos, eles são depressores do sistema nervoso central, ou seja, eles reprimem a atuação dos neurônios a nível do sistema nervoso central, eles diminuem a sua atividade, eles hiperpolarizam esses neurônios. É importante vocês saberem que fármacos que atuam deprimindo o sistema nervoso central também são chamados de fármacos psicotrópicos, tá? Não necessariamente que deprimam o sistema nervoso central, mas que atuem no sistema nervoso central. Fármacos que atuam no sistema nervoso central, a gente diz que tem um tropismo pelo sistema nervoso central. Logo, a gente chama eles de psicotrópicos. No caso dos ansiolíticos e dos hipnóticos, eles são psicotrópicos que deprimem o sistema nervoso central, ou seja, diminuem a sua atividade. Para tratar o quê, especificamente? A ansiedade, por exemplo, tá, gente? Quando vocês pegam o nome da classe dos fármacos aqui, ó, ansiolíticos, tá? A gente tem aqui a denominação lítico para se referir a algo que remete à quebra, ou seja, à redução, tá? Então, quando eu quebro a ansiedade, quando eu reduzo a ansiedade, isso quer dizer que esse composto ele é classificado como ansiolítico, tá? E o composto hipnótico, esse nome de hipnos, né, vem do grego de sono, tá? Então, são compostos que induzem o sono. Ou seja, para que eu vou utilizar um medicamento que vai induzir o sono? Numa situação, por exemplo, de insônia, tá? Então, o paciente está sem conseguir dormir direito, uma opção para o tratamento dele é utilizar medicamentos hipnóticos sedativos, tá? Então, vamos estudar essas duas patologias, certo? A ansiedade e também a insônia, de uma forma que a gente conheça características de cada uma para poder entender de que forma vem a atuar esses medicamentos no tratamento dessas patologias, tá? Então, a ansiedade, ela é caracterizada por um estado de humor desagradável, tá? Caracterizada também por desconforto e uma intensa apreensão em relação ao futuro, tá, gente? Normalmente, a gente se sente ansioso, tá? Como eu falei para vocês, normalmente, essa ansiedade, ela tem que estar dentro de parâmetros aceitáveis, tá? E chega um momento em que, quando essa ansiedade, ela extrapola certos níveis, ela é considerada patológica. E o que é que diferencia, então, essa ansiedade normal para a ansiedade patológica? É uma distinção muito pouco nítida, tá? Não se tem muitos sintomas que a gente possa dizer que pertence a uma ansiedade normal ou pertence a uma ansiedade patológica. O importante saber é que a ansiedade patológica, pessoal, ela apresenta sintomas que interferem nas nossas atividades cotidianas, tá? Então, quando a gente começa a ver que aquilo que eu estou sentindo realmente está fora do que é considerado normal, está me atrapalhando nas minhas atividades cotidianas no dia a dia, eu começo a me preocupar com aquilo, começo a levar em consideração a opção de procurar um psiquiatra, fazer um possível tratamento para reduzir e entender o que é que está causando aquele excesso de ansiedade, tá? Então, hoje a ansiedade, ela pode ser considerada um sintoma, tá? Ou também um quadro, tá? Ou um conjunto de sintomas, tudo bem? E quais são os principais transtornos que tem a ansiedade patológica como um sintoma, tá, gente? Então, a ansiedade, como eu falei para vocês, ela pode ser um quadro patológico, onde eu tenho diversos sintomas, e a ansiedade pode estar presente em diversos transtornos, que são classificados como transtornos de ansiedade, tá, gente? Então, os transtornos que a gente pode citar que tem a ansiedade como um dos sintomas é o transtorno de pânico com agorafobia, fobia específica, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, transtorno do estresse agudo,
tá? Agorafobia sem estresse, sem histórico de pânico, fobia social, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, tá? São diversos tipos de transtornos, onde eu vou falar sobre alguns mais importantes para vocês, tá, gente? Como, por exemplo, as fobias. As fobias incluem medos intensos de objetos ou de situações específicas. Certamente, alguma vez, você já conheceram alguém que morre de medo de aranha, tá? Um medo que é fora do normal. Então, essa pessoa tem aracnofobia, certo? Ou medo de altura, ou ela tem medo de ambientes extremamente apertados, né, que é a claustrofobia. Então, a fobia nada mais é do que um tipo de transtorno da ansiedade, tá bem, gente? E o transtorno de pânico? Tá? O transtorno de pânico, né, que muita gente fala do pânico, mas a forma correta é falar transtorno de pânico, é uma crise súbita, ou seja, ela é repentina, tá? De modo incontrolável, você tenta, mas não consegue reduzir aquela sensação, ou seja, a manifestação daqueles sintomas. E que sintomas são esses? Né? Na maioria das vezes, taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, que é o aumento da secreção das glândulas sudoríparas, ou seja, o suor excessivo, a asfixia, que é falta de ar, e tremores, certo? Tremores excessivos, assim como uma forte sensação de dor no peito. Todos esses sintomas caracterizam o transtorno de pânico. Escurecimento da vista também, algumas pessoas relatam. Transtorno do estresse pós-traumático. Então, você imagina uma situação onde você perdeu um ente querido de forma trágica, tá? Então, normalmente, essa situação costuma desencadear um transtorno de um estresse pós-traumático, tá? São lembranças de experiências estressantes e evocam grandes sensações angustiantes, beleza? Transtorno do estresse pós-traumático, como é o caso da Boate Kiss, onde as pessoas passaram por uma situação extremamente complicada, né? Onde a boate pegou fogo, várias pessoas morreram e algumas tentaram ajudar colegas que estavam lá dentro sem conseguir. Então, é uma experiência extremamente traumatizante e isso pode causar um transtorno de ansiedade logo após esse estresse. Transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, ansiedade crônica, basicamente, ela vai ser caracterizada quando esses sintomas de ansiedade estiver presente no paciente por pelo menos 6 meses. Então, a gente considera um transtorno de ansiedade generalizada. E o obsessivo compulsivo, tá, gente? Que a gente resume também como TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. São obsessões, como o próprio nome já fala, e rituais compulsivos. Compulsivo é que você não consegue se controlar, tá? Para dominar aqueles níveis de ansiedade que chegam a ser irracionais. Então, por exemplo, o que significa ser irracional? É você saiu de casa, tocou em um local fora da sua casa, você acha que você se contaminou por uma superbactéria, que você vai morrer, que se você não lavar aquela mão com sabonete por 10 minutos, você vai desenvolver uma infecção irreversível, tá, gente? Então, isso é irracional, tá? Não é assim que ocorre. Tem pessoas que elas saem de casa e não lembram se deixou a porta fechada ou a porta aberta e tem que voltar, fecha a porta, sai de casa, acha que deixou o fogão ligado, volta, confere se o fogão realmente está desligado. Então, existem certos tipos de TOCs, de transtornos obsessivos compulsivos. O importante é vocês saberem que são obsessões, tá? Ou seja, eu tenho que fazer, eu tenho que verificar isso, ou eu tenho que fazer isso. Tá? Compulsivo, justamente porque ela não consegue controlar isso, ou ela faz, ou ela não segue a sua vida normal, seu cotidiano, percebe que são sintomas que afetam de forma considerável o cotidiano, tá? Então, essa ansiedade aí, ela tem origem de forma irracional, tá? Irracional, uma vez que a maioria dessas preocupações que são geradas pelo TOC são coisas que foram maximizadas pela própria mente
do paciente que tem esse tipo de transtorno. Então, ó, as características da ansiedade, então, basicamente, estado de tensão, tá? O indivíduo fica tenso, agoniado, né? Aperreado, sensação de desconforto, tá? Ou seja, ela não tem paz de espírito, ela não tem tranquilidade, ela não tem capacidade de deitar, de relaxar, certo? Sempre extremamente preocupada com relação ao futuro incerto, certo? Então, como eu falei, pessoal, isso é normal, as pessoas sentirem esse tipo de apreensão, esse tipo de medo, tá? Entretanto, a ansiedade, ela você não pode se deixar tomar completamente por ela, certo? A gente tem que assumir o controle das nossas decisões e ter noção de que essas preocupações em excesso só trarão prejuízo, tá? Então, pode ser resposta ao estresse ou a um estímulo ambiental, certo? Então, ela pode ter um gatilho, certo? Esse transtorno de ansiedade. Então, uma das formas de tratamento, além de você utilizar o medicamento, seria você fazer uma psicoterapia, onde esta psicoterapia iria trabalhar no ponto de você reduzir o gatilho que está causando aquele transtorno, tá? Qual é o estímulo ambiental? Qual é o estresse que está presente no seu cotidiano que está fazendo com que você se sinta dessa forma e apresente esses sintomas? Consequentemente, se eu consigo resolver esse problema, eu tenho uma menor possibilidade de ficar ansioso e, consequentemente, o medicamento vai se fazendo menos necessário. Tá? Então, essa ansiedade, pessoal, ela se divide em dois grupos de sintomas, tá? Os sintomas psíquicos e os sintomas somáticos, tá? Quando eu falo de sintomas psíquicos, são aqueles relacionados a de ordem mental, enquanto que os somáticos são aqueles de ordem fisiológica, de ordem física. Então, ó, preocupação, certo? Preocupação em excesso. Nervosismo, irritação, certo? Insônia, que é a incapacidade de você dormir tranquilamente, dificuldade de se concentrar. Percebam que esses sintomas em excesso vão prejudicar bastante a qualidade de vida, certo? Uma pessoa que não se concentra, ela não é proativa, certo? Ela não gera produtividade, ela não estuda, ela não trabalha com eficiência. Uma pessoa que tem insônia, consequentemente, o outro dia ela não vai estar se sentindo bem, ela vai estar se sentindo indisposta, cansada. Isso dá margem para ela ficar irritada com as outras pessoas, isso vai mexer com o humor dela. E também o nervosismo em excesso, tá? Se você não conseguir dormir por causa de uma situação que vai acontecer amanhã, algo que sei lá, um evento que você estava esperando bastante, e aí você, devido a esse nervosismo, não consegue dormir, essa preocupação em excesso. Então, todos esses sintomas de ordem mental, e eles estão atrelados a sintomas também somáticos, certo, gente? Como, por exemplo, o excesso de liberação de suor, chamado sudorese, tá? Ataque cardíaco, aceleração constante dos batimentos cardíacos, atividade inotrópica, cronotrópica positiva, a gente tem mediado pela adrenalina, no caso da ansiedade, tá? Tremores também, de tremores, dispneia, entenda como dispneia, uma desregulação na frequência respiratória, onde vai se aumentar essa frequência por incapacidade de respirar os níveis de oxigênio adequados, uma vez que as vias pulmonares vão estar todas broncocontraídas e, consequentemente, a inspiração vai te levar menos oxigênio, você vai necessitar de uma frequência respiratória maior para poder levar os níveis de oxigênio adequados aos tecidos. Tá? Então, a dispneia é justamente isso, é uma desregulação da frequência respiratória. E tensão muscular também, bastante presente nesse tipo de sintoma, uma vez que esse estresse é capaz de causar uma rigidez muscular, que também causa dor, incômodo, você tendo a necessidade de recorrer a relaxantes musculares ou até mesmo massoterapia para tentar reduzir essa tensão muscular. É muito comum pacientes que fazem uso de ansiolíticos e que utilizam medicamentos, no caso, para reduzir a ansiedade, também façam terapias associadas, como é o caso de massoterapia, tá bem?
Então, a pergunta aqui que a gente faz agora é: a ansiedade ela pode ser benéfica? Né? A lei de Yerkes e Dodson, ele faz essa relação entre o grau de excitação de um organismo com relação ao desempenho que ele é capaz de promover. Então, quando vocês verificam isso aqui, ó, a performance é o desempenho saindo de fraco até o forte, tá? Enquanto que aqui, ó, nível de estresse, nível de excitação das células, saindo de níveis mais baixos para níveis mais elevados. Então, ó, o que é que eles falam? Exatamente que o grau de excitação das células, eles precisam estar elevados para eu ter uma boa performance. É só pensar nos atletas, certo? Então, imagina aí, quando um atleta, ele sabe que tem que jogar a Copa do Mundo, isso causa uma pressão, isso causa um nervosismo, uma preocupação, isso causa um nível de ansiedade nele mais elevado. Entretanto, perceba que, de acordo com a lei de Yerkes e Dodson, esses níveis de ansiedade, que é considerado intermediário, ou seja, um grau de excitação intermediário, pessoal, ele é capaz de gerar um desempenho máximo, ou seja, esse jogador ele vai jogar muito melhor, porque ele tá com níveis de excitação intermediária, ou seja, ele tem a preocupação do jogo da final, ele sabe o quanto aquilo ali é importante, ele tem o nervosismo, ele tem o medo de perder. Então, todos esses fatores associados acabam gerando um desempenho melhor. Agora, pega um jogador que vai para um amistoso. Um jogador que vai para um amistoso, ele não vai jogar com muita raça, ele não vai dar o sangue, ele não, porque aquele jogo não vale de nada, ele está despreocupado, ou seja, o nível de excitação dele está baixo. Isso quer dizer que gera um desempenho mais comprometido, tá? Associado à fadiga, associado ao sono, tá? Beleza, pessoal? Então, o problema é quando esses níveis de excitação, eles ficam muito elevados, porque aí a performance cai, certo, gente? Com a presença de estresse extremamente forte, uma ansiedade acentuada, eu tenho uma queda de performance, tudo bem? Então, aí, esse exemplo característico que eu trago de futebol para vocês é na Copa de 2014, onde o próprio jogador, Thiago Silva, ele sabia da importância. Então, o nível de excitação dele estava elevado, de preocupação, de nervosismo, tá? Entretanto, estava elevado demais, a ponto que ele não conseguiu se considerar capaz de cobrar o pênalti, né? Então, ele pediu para outra pessoa cobrar. Então, veja, prejudicou a performance dele, porque houve um nível de ansiedade muito elevada nessa situação, beleza? E a insônia, tá, gente? Saindo agora de ansiedade e entrando em insônia. A insônia, ela pode ser caracterizada, tá? Não só pela dificuldade em iniciar o sono, tá? Você pode levar muito tempo para iniciar e quando você inicia, você consegue dormir até o final, certo? Entretanto, tem uma possibilidade em que você pode ter insônia, onde existe a dificuldade de manter o sono. Ou seja, você até consegue dormir mais rápido, mas você fica acordando, tá? Acordando constantemente, a cada meia hora você se acorda, ou seja, você não consegue chegar em camadas mais profundas do sono. Você não consegue chegar no estado do sono que a gente chama de sono regenerativo. É essencial para liberação de hormônios, importantíssimos para o seu desempenho no dia seguinte. Tá? Uma vez que o seu sono ele não é reparador, você tem altas liberações de cortisol, que é um hormônio do estresse, logo no dia seguinte, e aquele teu dia não vai ter qualidade, não vai ter rendimento, tá? Então, as características, né, de quem tem insônia é que as suas funções cognitivas sejam reduzidas, tá? Sensação de indisposição, cansaço, irritação, tá? E prejuízo no funcionamento social ou do trabalho. Isso aí, socialmente, a gente fala das inter-relações pessoais, tá? Você sair para tomar uma cerveja com os colegas, você não vai se sentir disposto para isso. Ou, simplesmente, você ir para o trabalho e não render o tanto quanto você normalmente rende e, consequentemente, isso pode te prejudicar até na tua carreira, chegar um momento onde, por falta de rendimento, por incapacidade de produzir a mesma
quantidade de trabalho que você antes produzia, chega a ser demitido por esse motivo. Tá? Então, o tratamento ideal para insônia não é nem farmacológico. Tá? Chegar assim, estou com insônia, já dá entrada aí com medicamento tal, o depressor chama nervoso central. O ideal seria mudar hábito, tá? Geralmente essas insônias estão associadas a hábitos de alimentação errados, certo? Falta de prática de exercício, que é sedentarismo, ou a pessoa ela dorme muito tarde, entendeu? E acorda muito tarde. Então, existem estratégias de mudança de hábitos, onde, através dessa modificação dos seus hábitos do dia a dia, existe uma possibilidade de melhorar esses sintomas da insônia. Tá? Então, no caso de aumentar a prática de exercício, acordar cedo, se manter ativo ao longo do dia, ou seja, gastando energia, tá? Não é deitado numa cama, numa rede, esperando o dia passar. É você ler, é você estudar, é você trabalhar, é você conversar, certo? E, consequentemente, com o gasto de energia ao longo do dia, ao término, você vai estar necessitando repousar para recuperar essa energia. Então, e esse tipo de mudança de hábito, ele tende a promover uma melhora nos sintomas relacionados à insônia, tá? E caso, mesmo com essas mudanças, não seja possível, aí sim é que dá-se entrada no tratamento medicamentoso, lembrando que ele vai ser acompanhado, sim, dessas mudanças de hábito. É essencial que, aliado a esse tratamento farmacológico, essas mudanças também sejam preconizadas. Tá? Assim como o consumo de cafeína. O consumo de cafeína é um dos cafezinho que todo brasileiro gosta, não dispensa. Ele é um dos principais vilões, né, de um sono agradável. Porque quando você faz consumo de café após as 4 horas, existe uma grande possibilidade de te prejudicar no sono noturno. Então, você vai tomar o café, existe uma quantidade limite para isso e, obviamente, que é preferível que se tome o café ao início do dia, na parte da manhã, do que no cafezinho da tarde. Esse pode ser mais prejudicial para quem tem sono. Então, ó, entrando agora nos fármacos ansiolíticos, tá? Então, a gente primeiro estuda os fármacos que vão quebrar essa ansiedade, depois a gente estuda os fármacos que vão induzir o sono. Então, os ansiolíticos são agentes farmacológicos empregados no tratamento da ansiedade patológica, ou seja, a ansiedade normal que a gente sente, tá? Isso é normal, ou seja, não atrapalha nas minhas atividades cotidianas e eu consigo reconhecer isso, essa é a linha tênue, né? Então, eu não preciso fazer uso de ansiolítico, tá, gente? Agora, quando eu percebo que os níveis de ansiedade estão aumentando devido ao aparecimento de situações como taquicardia, sudorese, falta de ar, certo? Então, eu já começo a me preocupar e buscar uma ajuda profissional, através de um médico psiquiatra, para fazer uma recomendação de uso de medicamentos depressores, mais especificamente ansiolíticos, tá? Aliviando esse sintoma. Mas essa imagenzinha é bem legal, porque olha o que ela mostra. Uma pessoa está assistindo aqui, esse Homem das Cavernas, e tem um susto, e essa pessoa é normal, certo? Ela é saudável, ela não faz uso de medicamento. Depressor chama nervoso central, então, quando ela tem susto, ou seja, quando o indivíduo aqui faz um susto, ele simplesmente se espanta, tá? Porque os reflexos deles estão todos em dia. Enquanto que um paciente sob uso de ansiolítico, como existe uma depressão chamada nervoso central, as sinapses, elas podem estar correndo de forma mais lenta, você está um pouco mais down, certo? O mesmo susto que foi provocado no indivíduo que estava saudável, não causou no indivíduo sob uso de ansiolítico, né? Ou seja, apareceu lá, deu susto e ele paz e amor, tranquilidade, sucesso total, certo? E quais são os fármacos que são capazes de quebrar essa ansiedade, né? Tem efeito ansiolítico. Existe uma gama de classes de fármacos que atuam como ansiolítico, certo? Vai ter alguns que a gente vai falar aqui com mais detalhes e outros que a gente não vai chegar nem a citar nada a respeito após esse slide. Mas, basicamente, a gente pode falar que
os benzodiazepínicos, certo, gente? Os BDZ, benzodiazepínicos, eles são a classe de fármacos mais prescritas no intuito de redução da ansiedade, tá? Eu coloquei um exemplo de benzodiazepínico aqui, que é o prazolam, mas vocês vão ver que todos os fármacos que terminam em an, diazepam, clonazepam, diazepam. Então, vocês vão ver que, basicamente, todos os fármacos que terminam em an, certo? Eles são fármacos benzodiazepínicos. Então, alprazolam, diazepam, bromazepam, tá? Nitrazepam. Então, terminou em an, é benzodiazepínicos, essa classe de fármacos sendo uma das mais prescritas na terapêutica da ansiedade. Outra classe, agonistas dos receptores 5-HT1A. Esses receptores, eles são receptores metabotrópicos acoplados à proteína IgI, tá? Ou seja, eles promovem inibição neuronal. E isso aqui, ó, 5-HT é o símbolo da serotonina, ou seja, quem estimula esses receptores endogenamente, fisiologicamente, é a serotonina, tá, gente? Só que eu posso usar um agonista deles, como, por exemplo, a buspirona. A buspirona vem, estimula esses receptores 5-HT1A e promovendo efeito de inibição dos neurônios, reduzindo, assim, os sintomas de ansiedade. O propranolol, ele é um beta-bloqueador, tá, pessoal? Então, como a gente pode ver, é um antagonista dos receptores beta. Esse beta-bloqueador, ele é utilizado principalmente como antipertensivos, certo? Entretanto, uma vez que ele consegue bloquear o receptor beta-1, reduzindo a frequência cardíaca, isso pode ajudar no sintoma da taquicardia promovido pela ansiedade. Então, ele pode ser usado sim no tratamento da ansiedade. Ele pode ser usado como adjuvante, tá? Uma vez que ele reduz sintomas de ataque cardíaco. Então, pessoal, a gente tem aqui os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? É uma classe de antidepressivos e um exemplo do carro-chefe dessa classe é a fluoxetina, um dos fármacos também mais prescritos no mundo. É utilizado principalmente para tratar a depressão, tá? Como o nome já diz, antidepressivo, trata a depressão, mas uma vez que a serotonina consegue se ligar aos receptores inibitórios, como o 5-HT1A, o excesso dela é importante para a redução da atividade neuronal, logo ela pode também ser utilizada para a redução dos sintomas de ansiedade. Tá? Alguns antiepiléticos, que é anticonvulsivantes, certo? Como a gabapentina, ou seja, anticonvulsivante, o tempo de diminuir o limiar de epileptogênese, né? Que é desenvolvimento de uma crise epiléptica. Para eu diminuir o limiar epileptogênico, eu tenho que reduzir a atividade neuronal, tenho que hiperpolarizar esse neurônio, e assim eu posso causar também uma depressão do sistema nervoso central. Logo, pode ter alguns antiepilépticos, como o caso da gabapentina, utilizados no tratamento da ansiedade. Tá? E antipsicótico atípico, antipsicótico também é depressor, tá, gente? Ele reduz a atividade dos circuitos dopaminérgicos. A risperidona é um antipsicótico atípico, certo? Não causa reações extrapiramidais, logo ele é mais seguro e pode ser utilizado sim para redução dos sintomas de ansiedade. Entretanto, pessoal, os mais comuns que a gente pode citar aqui para vocês são os benzodiazepínicos e por isso que a gente vai gastar a maior extensão da nossa aula em cima dessa classe. Beleza? Então, pessoal, a respeito dos fármacos hipnóticos, tá? Que vão atuar na redução da patologia da insônia, ajudando na manutenção do sono, ou até mesmo na indução, produzem sonolência, certo? E facilitam o início e o aumento da duração do sono. Tá? Esse aí é a função de um fármaco do tipo hipnótico, certo? É importante ter a causa da insônia bem estabelecida, porque como eu falei para vocês, a gente pode vir a tratar esta condição com intervenções não medicamentosas, certo? Uma vez que a gente consegue tratar a causa da insônia, não necessariamente é preciso entrar com a terapia farmacológica. Mas os fármacos que são mais utilizados são da classe benzodiazepínicos, tá? Como é o caso do alprazolam, do bromazepam, certo? Do diazepam, são fármacos que induzem o sono e a gente tem os compostos não benzodiazepínicos, como é o caso do composto Z, zolpidem,
O Zolpidem, ele é um fármaco que está em crescente utilização, certo, gente? Principalmente pelos profissionais de saúde que fazem escalas de plantão, certo? Trocando noite pelo dia, isso vai causando distúrbios na regularização do sono e acabam tendo que recorrer a alguns medicamentos. O Zolpidem tem uma propriedade muito boa, que é um fármaco de curta duração, ele induz esses efeitos e não causam, ou melhor, existe uma menor possibilidade de causar dependência e tolerância farmacológica. Os antihistamínicos estão bastante utilizados em viagens, né? Quando quer se submeter a uma viagem menos desconfortável, acaba utilizando aquele Dramin, né? É o antihistamínico, bloqueadores de receptores histamínicos, onde eu tenho como exemplo aqui a difenidramina e a prometazina, certo? Que são fármacos que tanto podem ser usados para enjoo, né, como a difenidramina, como podem ser usados para indução ao sono. Eles são antialérgicos, tá, pessoal? Esse é o efeito deles. Entretanto, esse efeito de induzir ao sono é um uso off-label, ou seja, ele está entrando como efeito adverso. Então, você busca o fármaco não pelo efeito pelo qual ele foi prescrito, tá? A indicação terapêutica dele é um medicamento antialérgico, mas, na verdade, um dos efeitos adversos dele é justamente bloquear receptores histamínicos do sistema nervoso central, causando inibição dos mesmos e depressão, certo? Depressão do sistema nervoso central, indução ao sono. Terapia não farmacológica, quando for conveniente utilizar, a gente tem aqui o exercício, certo? Prática de exercício físico, combate ao sedentarismo. Terapia cognitiva comportamental, exercida pela psicologia, faz necessário o tratamento concomitante, tanto da parte psíquica, como também dos sintomas físicos, certo, gente? Meditação, a gente entra aqui como uma terapia alternativa, complementar, onde ajuda no processo de concentração, redução do estresse, dos sintomas de ansiedade e melhora também na concentração, no desempenho e relevar situações que normalmente estão sendo maximizadas e, consequentemente, prevenindo patologias como a ansiedade e a insônia, tá? Evitar a cafeína, a cafeína é um estimulante, tá? E dependendo do nível aí de ansiedade e de insônia, realmente deve-se cortar a cafeína. Caso não seja, né, a necessidade de cortar, pelo menos reduzir significativamente essas doses e não utilizar após 4 horas, pelo menos. O álcool em excesso também é um fármaco que naturalmente traz diversas complicações para o organismo, e medicamentos anorexígenos, que são medicamentos para emagrecer, uma vez que os mesmos também são estimulantes, tá, pessoal? São estimulantes do nervoso central. Todo medicamento que visa o tratamento da obesidade, eles são estimulantes, porque eles precisam fazer com que o organismo aumente seu metabolismo para que a gordura venha a ser queimada para liberar energia, tudo bem? Então, os benzodiazepínicos é a classe de fármaco mais utilizada, tanto como ansiolítico como hipnótico, e é importante a gente começar estudando essa classe de droga com muitos detalhes, porque aqui está a classe de drogas que é mais utilizada, são mais prescritas para esse tipo de transtorno, tá, gente? O protótipo aqui dessa classe foi o clorodiazepóxito, certo? Eles foram descobertos aqui em 1961, tá? É o primeiro benzodiazepínico. Foi descoberto acidentalmente, como muitos outros fármacos acabam sendo descobertos assim, por acaso. Tá? Aí, na época, eles achavam que esse clorodiazepóxito aqui, ó, é um depressor do sistema nervoso central suave, no caso dependência, no caso tolerância. Então, eles não imaginavam o possível uso nocivo de substâncias benzodiazepínicas, e isso então, vocês vão ver que isso é balela, porque a maioria dos fármacos que deprimem o sistema nervoso central são comercializados sobre a tarja preta, que a tarja preta significa medicamento que deve ser extremamente utilizado com acompanhamento médico, devido à possibilidade de causar dependência e tolerância farmacológica.
tá, gente? Então, basicamente, todo medicamento tarja preta, ele vai causar isso aí, certo? Por isso que só é comercializado mediante a apresentação da receita. Eles não são medicamentos de venda livre. Então, esses medicamentos benzodiazepínicos, atualmente, são prescritos de modo indiscriminado. E o que a gente fala com relação a essa prescrição indiscriminada? Basicamente porque os médicos, eles fazem clínica geral, né, para atender a população de atenção primária, atenção básica, né, e acaba que, a depender da problemática, direciona para um especialista. O natural seria que um paciente com desordem mental fosse caminhado para um psiquiatra para fazer uso dos psicotrópicos, mas isso aí é um cenário que não ocorre tanto, porque o médico ele prefere encurtar o caminho. O clínico geral ele mesmo já faz a prescrição do medicamento psicotrópico e, enfim, o paciente já tem acesso àquela medicação sem necessariamente saber a possível desordem mental que está acometendo ele. E com essa prescrição de forma indiscriminada, o uso também torna-se indiscriminado e a gente tem pacientes usando esse tipo de medicamento sem nem saber a real necessidade, tá? Por isso que torna-se também uma das classes de medicamentos mais prescritas no mundo. Como vocês podem ver, gente, 50 milhões de pessoas fazem uso diário de benzodiazepínicos, certo? Isso aqui é um dado um pouco antigo, certo? De alguns artigos que eu peguei, mas traz uma média aí de uma população consideravelmente elevada, certo? Onde desses 50 milhões, a prevalência é de mulheres acima de 50 anos, tá? Isso aí, a maioria dos pacientes que apresentavam uso de benzodiazepínicos, mulheres acima de 50 anos. Aproximadamente 50% de toda a prescrição de psicotrópico, ou seja, essas mulheres representavam aproximadamente 50% desse montante. Certo? Então, 1 em cada 10 adultos, no total no mundo, recebe prescrição de benzodiazepínica cada ano. Tá? Isso aí é bem considerável, em torno de 10% dos adultos usam benzodiazepínicos. Se vocês verem esse quadro aqui epidemiológico, ele avalia o entrevistador avalia o entrevistado e questionando se em algum momento da vida foi utilizado essa droga, tá? Em algum momento da vida, ou pelo menos usou uma vez por ano, ou pelo menos uma vez por mês. Tá, gente? Então, o que foi que ele chegou à conclusão aqui? Que basicamente, os benzodiazepínicos, tá? 1% da população fazia uso por mês, 2% dos entrevistados identificaram que usavam os benzodiazepínicos no ano e 5% de toda a população que já foi entrevistada alguma vez na vida já usou os benzodiazepínicos. Tá? Então, para a gente poder entender como esses fármacos eles agem no nosso organismo, é preciso primeiro saber o papel do GABA no meu organismo. Tá? O GABA é um aminoácido, ácido gama-aminobutírico, neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, certo? Então, da mesma forma que eu tenho neurotransmissores estimulantes, eu também tenho neurotransmissores depressores. Eles vão entrar em um equilíbrio, em homeostase, e vai promover justamente todas as minhas funções fisiológicas. Uma não pode sobrepor a outra. Né? Se eu tiver sobreposição do efeito do GABA, eu vou ser uma pessoa com mais sinapses lentas, um indivíduo com dificuldade de raciocínio, ou seja, eu vou ser mais down, né? Vou ser mais lazy, enquanto que uma pessoa que tiver superestimulação de neurotransmissores estatórios, como o caso da adrenalina, como é o caso do glutamato, então vai ser uma pessoa agitada, vai ser uma pessoa inquieta. Então tem que existir esse equilíbrio entre os neurotransmissores. Esse é o papel do GABA, não deixar que os neurônios sejam superestimulados. Eles vão entrar em um equilíbrio, eles vão inibir na sua parcela de ação, tá? Então, é o principal neurotransmissor inibitório. Tem outro, professor? Tem, a glicina também é um neurotransmissor inibitório, mas esse é o principal, certo, gente? O principal neurotransmissor capaz de promover depressão do sistema nervoso central. A gente que produz ele, certo, gente? Ácido gama-aminobutírico é um aminoácido, desculpa, é um neurotransmissor que a gente mesmo produz e libera através de sinapses GABAérgicas.
Então, qual é o papel desse GABA? Certo? Ele vai se ligar a um canal iônico regulado por ligante. Quem é esse canal iônico? É um receptor GABA-A, certo, gente? Receptor GABA-A é um receptor ionotrópico, ou seja, ele é um canal iônico, ele é ativado pelo GABA, tá? E ele tem 3 subunidades, ou melhor, 5, dos alfa, dos beta e uma gama. A maioria dos receptores são formados por 2 alfa, 2 beta e uma gama, e permitem o influxo do íon cloreto, tá? Então, esse é um canal que, quando o GABA ativa, ele se abre, permitindo o influxo pelo canal do íon cloreto. Então, como vocês podem visualizar nessa imagem, este receptor GABAérgico tem 1, 2, 3, 4, 5 subunidades proteicas transmembranares, característica de um receptor que ionotrópico. Ou seja, se ele é um receptor ionotrópico, ele é um canal iônico permeável a íons cloreto. Esses íons cloreto, eles, quando o canal é aberto, passam do meio extracelular para o meio intra. O íon negativo, quando entra no interior da célula, deixa ela mais negativo, hiperpolarizando, ou seja, inibindo esse neurônio. Tá? Então, pessoal, é importante vocês entenderem que o GABA ele vai estar atuando justamente nessas subunidades, tá? Permitindo que haja a abertura desses canais. Outros compostos vão atuar também sobre esses receptores GABA, certo? Que é, como por exemplo, os benzodiazepínicos, tá, gente? Os benzodiazepínicos são fármacos depressores, então o que é que eles fazem? Eles se ligam em uma subunidade, nesse receptor GABA, aumentando o grau de abertura e fechamento deste receptor. Ou seja, quando o GABA vai lá e abre, certo? Então, ele vai abrir e logo em seguida ele fecha. Qual que os benzodiazepínicos fazem? Eles, quando se ligam, eles aumentam a frequência de abertura e fechamento, ou seja, permitindo assim um maior influxo de íons cloretos para a região intracelular, causando inibição. Então, vamos ver justamente como ocorre esse mecanismo através desta animação, tá, pessoal? Supondo que aqui a gente está numa sinapse GABAérgica, onde o neurônio pré-sináptico está liberando o neurotransmissor GABA para atuar em seus receptores ionotrópicos do tipo GABA-A nos neurônios pós-sinápticos. Eu tenho o GABA sendo liberado e atuando em uma subunidade do receptor GABA. Certo? O que é que vai acontecer? O canal vai abrir, vai permitir que íons cloreto possa entrar na célula, causando uma hiperpolarização. Tá? Essa hiperpolarização, pessoal, ela já é fisiológica, já é normalmente o grau de hiperpolarização endógena causada pelo meu próprio organismo, pelas substâncias que eu produzo. Se isso não for suficiente, estiver me causando insônia, estiver me causando ansiedade, eu preciso aumentar o grau de hiperpolarização desses neurônios, eu preciso aumentar a inativação deles. O que é que eu uso? Medicamentos depressores de sistema nervoso central, como, por exemplo, ansiolíticos. A exemplo da classe benzodiazepínicos, eles vão se ligar nos receptores GABA-A, causando aumento da frequência de abertura desses canais. Esses canais aumentando a frequência de abertura e fechamento, eu vou ter influxo de uma maior quantidade de íons cloreto. Esses íons cloreto vão aumentar o grau de hiperpolarização deste neurônio. Dessa forma, eu tenho a inibição, eu tenho a depressão do sistema nervoso central, que combate sintomas como os que são manifestados tanto na ansiedade como na insônia. E aqui, exemplos de estruturas químicas dos compostos benzodiazepínicos. Essa bem grande no meio aqui, certo? Isso aqui é uma benzodiazepina, não é nenhuma substância. Isso aqui é uma estrutura comum aos compostos benzodiazepínicos. Por que ele leva esse nome? Simplesmente porque eles têm diversos anéis carbônicos, benzenos, tá, gente? E quando eu apresentar essa estrutura denominada benzodiazepina, o medicamento vai ser do tipo benzodiazepínico, variando apenas esses radicais, como vocês podem verificar aqui, a estrutura do alprazolam, muito semelhante, tem uma benzodiazepina aqui em sua estrutura, tá? Bromazepam também está aqui, ó, os 3 anéis característicos da benzodiazepina, diazepam também, clonazepam, então todo benzodiazepínico terminou com an, certo? Alprazolam,
bromazepam, diazepam, clonazepam. Todos esses compostos de benzodiazepínicos e depressores do sistema nervoso central, certo? Então, para a gente poder entender as propriedades farmacológicas que esses fármacos são capazes de exercer sobre o nosso organismo, precisa entender que eles reduzem a ansiedade e a agressividade. Não tem efeito antidepressivo, certo? Com possível exceção de alprazolam, né? Que estudos científicos vêm investigando cada vez mais esta atividade do alprazolam como antidepressivo. Mas, no geral, eles não atuam dessa forma, não é uma classe de fármaco utilizada para quem tem o processo depressivo. Tudo bem? Do contrário, existem fármacos antidepressivos que são sim usados como ansiolíticos, a exemplo da fluoxetina. Evidências relacionam a ação ansiolítica à subunidade alfa-2, mais encontradas no núcleo central da amígdala, certo, gente? Então, alfa-2, eu falei para vocês, é um receptor adrenérgico acoplado à proteína IgI. Se eu estimulo esse receptor alfa-2, eu tenho ativação de proteína IgI, redução da atividade da adenilato ciclase, reduzindo dessa forma também a conversão do ATP em AMP cíclico e, consequentemente, eu não tenho AMP cíclico, eu não tenho PK, eu não tenho uma abertura canais de cálcio, eu não tenho, dessa forma, despolarização, o neurônio hiperpolariza devido à falta da entrada de íons cálcio e ele fica inibido. Então, isso pode ser um mecanismo para reduzir a atividade neuronal via receptor adrenérgico alfa-2, certo? E alguns benzodiazepínicos podem estar estimulando ele além dos receptores GABA-A. Mas lembrem-se, tá, pessoal? Os principais efeitos dos receptores benzodiazepínicos é via receptor GABA-A, certo? Eles têm devido a um forte efeito redutor do tônus muscular, né? Com um relaxante muscular, esse efeito se processa na medula espinhal sem perda da coordenação motora. Você não chega a perder a coordenação motora, mas se depressão do sistema nervoso central, quando se dá, principalmente no sistema nervoso motor, acaba reduzindo as sinapses entre os neurônios colinérgicos e os músculos esqueléticos da placa motora. Dessa forma, não havendo essa sinapse, devido à hiperpolarização desses neurônios causados pelo GABA, ele vai ter um relaxamento da musculatura. Então, a indução ao sono e sedação, tá? Diminui o tempo que se leva até dormir e aumenta a duração total do sono. Isso aí é justamente os efeitos que se esperam do medicamento que tenha a característica de ser hipnótico, tá? Diminui o tempo que se leva até dormir, aumentar a duração total do sono. Recomendados para o tratamento de insônia em curto prazo, né? Por que curto prazo? Porque não é interessante você fazer uso de um benzodiazepínico, uma vez que ele apresenta um mecanismo de tolerância e de dependência. Ao cessar o tratamento, pode ocorrer insônia, síndrome de abstinência, tá? Então, ora, eu estava utilizando o medicamento para determinado fim, se eu suspender, o meu organismo ele precisa se readaptar, certo? Na ausência deles, a síndrome de abstinência pode ser entendido como um estresse, uma inquietação, uma própria insônia, incapacidade de dormir, tá? Mais uma propriedade farmacológica são os efeitos anticonvulsivantes, tá? Então, eu posso utilizar o clonazepam como um fármaco no tratamento da epilepsia, um redutor do limiar leptogênico, e assim como o diazepam também pode ser utilizado na crise convulsiva de emergência, tá? Então, potencialização dos circuitos neuronais do GABA em múltiplos níveis do sistema nervoso central para justamente diminuir essa excitação excessiva do sistema nervoso central quando que ocorre em processos convulsivos. Então, pessoal, com relação à farmacocinética, é importante saber que os benzodiazepínicos apresentarão variadas taxas de meia-vida e de duração do efeito no organismo. A exemplo do midazolam, um benzodiazepínico de ultra curta duração, após se ligar aos seus receptores no sistema nervoso central, ele se direciona ao fígado para ser
metabolizado já através das reações fase 2, certo? Que é a reação de glicuronidação, tá? Então, ele vai ser metabolizado com uma conjugação pelo ácido glicurônico e imediatamente excretado, apresentando, assim, um efeito de duração curta. Diferentemente do diazepam, por exemplo, que ele consegue promover efeito na sua estrutura primária e após passar pelo cérebro, chegar ao fígado, ele se transforma em nordiazepam, é um metabólito que ele não é excretado nesta forma, ainda assim consegue voltar para o sistema nervoso central causando efeito e quando for metabolizado, esse nordiazepam se transforma em oxazepam, que também tem efeito. O oxazepam volta para o sistema nervoso central, promovendo esse efeito. Ele ainda retorna para o fígado, para aí sim ser metabolizado como um glicuronídeo, ou seja, sofre as reações de fase 2, para aí sim ele ser excretado. Então, como vocês podem verificar aqui, nessa imagem, a gente tem alguns compostos benzodiazepínicos que têm intermediários que possuem atividade, ou seja, metabólitos ativos, como é o caso do diazepam, certo? Que tem dois tipos de metabólitos ativos, o nordiazepam e o oxazepam, até que ele possa ser excretado. Tá? O temazepam, ele tem o metabólito ativo oxazepam e o clorodiazepam, um daqueles primeiros benzodiazepínicos que foram descobertos, ele também tem o processo semelhante ao do diazepam, passando pelo intermediário nordiazepam e oxazepam. Já o lorazepam, como vocês podem ver, é um benzodiazepínico que ele já é excretado diretamente como glicuronídeo, certo? A primeira metabolização dele já é de fase 2 e ele é imediatamente excretado, certo? Outros tipos de benzodiazepínicos, como triazolam, alprazolam e clonazepam, eles possuem metabólitos hidroxilados antes de serem excretados como glicuronídeo. Então, pessoal, nessa tabela daqui, o importante é vocês saberem a diferença na classificação entre alguns tipos de benzodiazepínicos, certo? Principalmente com relação à duração do efeito. Esse anestésico aqui, bastante conhecido, midazolam, tem ação ultra curta, extremamente rápida, então ele pode ser usado na anestesia geral, certo? Por via intravenosa, para indução anestésica, assim também como esse midazolam ele pode ser usado como hipnótico para induzir o sono, tá? Então, como vocês podem ver aqui, existem medicamentos que têm uma duração ultra curta, média e longa, tá? Podendo a gente dar um enfoque aqui nos medicamentos que têm ação longa, o diazepam, que é o Valium, tem efeito ansiolítico, tem efeito relaxante muscular e anticonvulsivante também, principalmente utilizado em procedimentos de emergência, certo? E o clonazepam, também bastante conhecido, tem utilidade sim para alguns transtornos de ansiedade, como é o caso do transtorno de pânico, e também tem efeito anticonvulsivante, podendo ser utilizado no tratamento de longo prazo de crises convulsivas. Tá? E os efeitos colaterais e a toxicologia desses medicamentos benzodiazepínicos. Então, como efeito colateral, a gente pode considerar inicialmente os efeitos colaterais que são apresentados, que são manifestados mediante a utilização de doses terapêuticas, tá? Então, sonolência, isso pode acontecer normalmente, tá? Confusão, amnésia, tá? Esquecimento de eventos recentes, comprometimento da coordenação motora devido ao fato de eles serem relaxantes musculares, tá? Associação com outros depressores do sistema nervoso central podem ser preocupantes, tudo bem? Então, pessoal, com relação ao comprometimento da coordenação motora, isso aqui, ela faz com que a gente perca algumas habilidades manuais, como, por exemplo, a de dirigir, sendo totalmente contraindicado um indivíduo que está fazendo tratamento com benzodiazepínicos, utilizar o volante. Tá? Então, é contraindicado, justamente porque também, uma vez que existe a depressão do sistema nervoso central, há uma redução dos reflexos, tornando essa atividade um pouco inviável por aumentar os riscos de acontecer um acidente.
Além disso, os benzodiazepínicos são os principais motivos de fraturas por quedas em idosos, tá? Então, também sendo considerado aqui mais um agravante, porque as fraturas em idosos são eventos que tendem a diminuir bastante a qualidade de vida desses indivíduos, uma vez que, por exemplo, uma fratura no fêmur, que é um osso de extrema importância de sustentação, que permite que eles andem, né, e a depender da idade do idoso que tiver essa fratura, uma cirurgia pode ser um pouco mais complicada, a recuperação ainda pior. Então, muito cuidado com relação a idosos que fazem uso de benzodiazepínicos. E com relação à associação das doses terapêuticas do benzodiazepínicos com outros tipos de fármacos, como é o caso do álcool e dos analgésicos opioides, o álcool ele é um fármaco que potencializa o efeito do GABA. Então, a gente tem um aumento significativo destes efeitos provocados pelos benzodiazepínicos. A gente pode ver uma sonolência mais acentuada, uma convulsão, amnésia também. Entretanto, quando associado ao álcool com benzodiazepínicos, ou até mesmo os analgésicos opioides, como é o caso da morfina, a gente pode identificar um processo de depressão cardiorrespiratória. E essa depressão cardiorrespiratória pode levar o indivíduo a óbito, tá? Então, caso a depressão cardiorrespiratória não se apresente, então a situação mais grave que pode acontecer aqui é um coma, tá? Coma profundo. Entretanto, é muito comum que a associação entre esses fármacos e os benzodiazepínicos cause óbito por depressão cardiorrespiratória, tá? Os efeitos colaterais decorrentes da superdosagem aguda, ou seja, o indivíduo utilizou mais benzodiazepínicos do que deveria, é comum apresentar sedação, tá, e letargia. Esses eventos, eles dificilmente são acompanhados de depressão cardiorrespiratória. A depressão cardiorrespiratória ela é mais presente na associação das doses terapêuticas com fármacos, como os analgésicos opioides ou o álcool, tá? Então, nessas situações onde a gente tem uma superestimulação dos efeitos depressores provocados pelos benzodiazepínicos, seja pelo aumento da dose ou seja pela potencialização do efeito mediante associação entre os fármacos, a gente pode utilizar aqui o flumazenil, que é o antagonista dos receptores benzodiazepínicos, certo? Ele vai lá no receptor GABA-A, ocupa o sítio do receptor, impedindo assim que o fármaco continue estimulando este receptor, havendo então a reversão dos efeitos provocados pela superdosagem, tá? Pela overdose. Então aqui a gente tem o lenazente, certo? Que é um tipo de medicamento injetável, o flumazenil, né? Tem que ser injetável, já que ele é um medicamento de urgência e a reversão dos efeitos ela tem que ser imediata, por isso vai ser administrada de forma intravenosa. Outro tipo de efeito colateral provocado pelos benzodiazepínicos é a dependência, tá? Motivo pelo qual eles são comercializados sobre a tarja preta. O uso crônico dos benzodiazepínicos, eles levam a um quadro de dependência e podem induzir uma síndrome de abstinência. Então, todo medicamento que causa dependência, uma vez que o indivíduo deixa de utilizar, ele pode manifestar uma síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é um quadro, certo? Associado a vários sintomas, por isso que a gente identifica como síndrome, onde, na ausência da droga, esses sintomas serão manifestados. Sintomas esses de ansiedade, de confusão, certo? De agitação e de insônia. Ou seja, esses sintomas da crise de abstinência são justamente sintomas contrários ao do efeito do medicamento, porque uma vez que você está na ausência dele, os efeitos contrários, eles serão manifestados de forma mais acentuada, tá? Então, 50% dos pacientes que usam benzodiazepínicos por mais de 12 meses, eles tendem a evoluir com a síndrome de abstinência. Por isso que é importante avaliar bem a retirada desse medicamento gradual para que não venha a se instalar um processo de síndrome de abstinência mais acentuado.
Tá? Então, para evitar, deve-se fazer retirada gradual, que é o desmame, certo, pessoal? O desmame é você ir reduzindo, tá, as concentrações do medicamento que você está utilizando. A partir do momento em que você reduz a concentração, você já vai readaptando o seu organismo à necessidade de ter aquele medicamento presente na circulação. E a retirada gradual, normalmente, os médicos costumam iniciar com a redução de 1/4 da dose por semana, por mês. Isso vai depender de cada conduta, tudo bem? E, obviamente, o acompanhamento psicoterapêutico sempre se faz necessário mediante o processo do desmame. O último efeito colateral aqui que a gente pode estar comentando a respeito dos benzodiazepínicos é o processo de tolerância. Né? A tolerância, ela é a necessidade de usar doses cada vez maiores para produzir o efeito desejado. Então, trocando em miúdos, a gente pode dizer que o medicamento ele vai perdendo o efeito. Tá? Se você mantém a mesma dose desse medicamento ao longo dos meses, essa dose ela não vai promovendo mais o mesmo efeito que ela promovia há algum tempo atrás. Tudo isso porque a gente tem uma redução dos números de receptores que estão sendo ocupados pelos fármacos, assim como um processo de menor duração da ocupação desses receptores. É um mecanismo de defesa do nosso organismo que tem esses receptores sendo superestimulados e aí ele tenta dessensibilizar esses receptores. Mecanismos internos de dessensibilização envolvem, por exemplo, a fosforilação de receptores pela beta-arrestina, complexa esse receptor da membrana para dentro da célula e degrada o receptor. Reduzindo dessa forma a quantidade de receptores, a gente tem também uma redução do efeito, porque menos receptores serão estimulados por esses benzodiazepínicos. Tá? Então, fármacos que tendem a promover tolerância, eles também apresentam necessidade de serem retirados de forma gradual e esse tratamento não se estender por tanto tempo ao longo da intervenção farmacológica. Certo? Outra classe de fármacos importantes para o tratamento da ansiedade são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Certo? A exemplo da fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram. Essa classe de medicamento, pessoal, ela é principalmente prescrita como antidepressivo, certo? Essa é a principal indicação terapêutica desses medicamentos. Entretanto, eles também são os medicamentos de primeira escolha para o tratamento da ansiedade. Tudo bem, gente? Como, por exemplo, a própria fluoxetina, sobre medicamento referência Prozac, ele é um dos medicamentos mais prescritos do mundo, tá? A fluvoxamina, por exemplo, ele foi aprovado pelo FDA para ser utilizado exclusivamente para o transtorno obsessivo compulsivo e a fobia social, e não para a depressão. Ou seja, apesar da fluvoxamina ser um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é uma classe específica de medicamentos antidepressivos, e a fluvoxamina ele apresenta exclusivamente efeitos ansiolíticos. Entretanto, os outros, também que são utilizados para depressão, podem ser utilizados para ansiedade. Esses medicamentos eles apresentam efeitos colaterais comuns, como, por exemplo, náusea, anorexia, insônia, perda da libido e falta de orgasmo. Como é que esses medicamentos vêm a atuar no organismo, certo? Então, como o próprio nome já diz, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ele impede que a serotonina que está sendo produzida pelo neurônio serotoninérgico possa ser recaptada, ou seja, haverá um acúmulo da serotonina na fenda sináptica. Este neurotransmissor ele é extremamente importante para a regulação de emoções. Então, como a gente pode verificar nesta imagem, o neurônio serotoninérgico está liberando a serotonina pelas vesículas e ela está se acumulando nesse local, uma vez que a gente tem presente aqui um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, bloqueando a recaptação. Ao invés dessa serotonina voltar para o neurônio,
para ser armazenada novamente em vesículas ou degradada pela monoaminoxidase, a gente tem o acúmulo dela na fenda sináptica e consequente estimulação dos seus receptores, onde o principal efeito ansiolítico promovido pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina vai ser mediante o receptor 5-HT1A, que está acoplado à proteína GI, que vai promover a hiperpolarização desses neurônios. Tá? Efeito semelhante a isso provocado pela fluoxetina é o medicamento buspirona. Tá? O buspirona ele não é um inibidor da recaptação, certo? Mas vocês vão ver como é que eles atuam de forma semelhante a esta classe de fármaco. Essa buspirona apresenta vantagem de não interferir no tônus muscular, não causa efeito hipnótico, dependência, nem síndrome de abstinência. Tá? Parece um fármaco perfeito, né? Mas eles apresentam desvantagem no sentido de que os efeitos ansiolíticos eles levam dias ou semanas para se desenvolver, ou seja, eles não são indicados para crises agudas, assim como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como eles demoram para apresentar o efeito, eles levam mais tempo, isso aí impede com que eles sejam utilizados em síndromes de ansiedade mais aguda, como é o caso do transtorno do pânico, tá? Não podem ser utilizados. Agora, se for uma síndrome de ansiedade que não é um transtorno de ansiedade que não é grave e ele é crônico, ou seja, ele se estende ao longo do tempo, então a buspirona, assim como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podem ser uma opção nesse tratamento, tá? Como é que a buspirona atua? Então, eu falei que ela atua de forma semelhante dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, porque lá, com o acúmulo da serotonina, vai haver uma estimulação dos receptores 5-HT1A. E a buspirona, ela é um agonista desses receptores, ou seja, ela não bloqueia a recaptação, ela simplesmente vai nos receptores 5-HT1A e estimula eles especificamente. Então, aqui a gente tem um efeito ansiolítico seletivo, tá, gente? Por isso que a buspirona não é utilizada como antidepressivo, apenas como ansiolítico. E aí, esses receptores 5-HT1 acoplado à proteína GI faz com que não seja ativada a adenileuciclase, tá? Existe a redução do AMP cíclico, que diminui a ativação do PKA, não havendo influxo de cálcio nessa célula. A subunidade beta-gama da proteína GI tem propriedade de ativar canais de potássio, que quando abertos, promove saída do íon potássio de dentro da célula para fora. E aí essa saída de íons positivos de dentro da célula para fora deixa a célula mais negativa e hiperpolarizada. Logo, levando os neurônios a serem inibidos, causando o efeito depressor do sistema nervoso central. O zolpidem, o último fármaco que a gente vai estudar na aula de hoje, ele é um fármaco utilizado para o tratamento da insônia, ou seja, ele é usado como um hipnótico, tá? Único e exclusivamente como hipnótico. Mecanismo de ação semelhante aos benzodiazepínicos, são agonistas dos receptores GABA-A, que são aqueles canais ionotrópicos permeáveis aos íons cloreto, o influxo de cloreto, que é um íon negativo, a gente vai ter uma hiperpolarização do neurônio e depressão do sistema nervoso central. É importante salientar que o zolpidem não possui atividade ansiolítica, tá? Ou seja, ele é utilizado exclusivamente para induzir o sono. Atualmente, ele é o fármaco hipnótico mais prescrito dos Estados Unidos, certo? Apresentando uma ação rápida, ou seja, logo após ele ser utilizado, os efeitos iniciam rapidamente e eles duram pouco, tá? Ou seja, é de curta duração. Por isso que existe uma menor possibilidade de desenvolvimento tanto da síndrome de abstinência como de tolerância farmacológica. Então, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje e a gente se vê na próxima aula.